Você sabe o que é Schumacher Cut, a versão do diretor do filme Batman Forever? Então não saia daí, que eu vou falar para vocês tudo sobre essa versão. Fique ligado! Olá, meus amigos! Bem-vindos a mais um vídeo do Cinefreak. Hoje eu vou falar para vocês sobre o Schumacher Cut, a versão de diretor do filme Batman Forever, que trouxe um novo intérprete do Batman. Saiu Michael Keaton e entrou o saudoso Val Kilmer, que trouxe um Batman muito mais imponente e ligado às adaptações das HQs. Mas antes de falar propriamente do Schumacher Cut, eu tenho que explicar para vocês o que é um Director's Cut, ou uma versão do diretor. A versão do diretor acontece quando o diretor se vê obrigado a criar uma versão que representasse a sua ideia do que seria o filme. E por que que isso acontece? Porque o estúdio muitas vezes pensa no lucro, na possibilidade de vender produtos ligados àquele universo do filme. Então, quando o diretor faz uma coisa que não se assemelha ao ideal que ele tinha do filme, ele tira o controle do corte, da edição do filme do diretor e cria uma versão que represente mais essa ambição deles para o filme. Então, a Warner, ela queria com o Batman lucrar muito no merchandising, na Batmania. Quando o Tim Burton fez o Batman: O Retorno, o segundo filme do Batman que ele comandou, ele tinha um acordo para fazer um terceiro filme, mas foi feita uma exibição para investidores, e entre eles o McDonald's, que tinha investido bastante para poder licenciar os produtos para o McLanche Feliz. Quando ela viu o Pinguim mordendo o nariz daquele assessor político e saindo sangue, entrou em desespero, tirou o apoio. A Warner ficou enlouquecida, cortou o contrato do Tim Burton para o terceiro filme e trouxe o Joel Schumacher. O Joel Schumacher usou dados do roteiro criado pelo Tim Burton para fazer o seu filme. Então seria um filme muito mais denso, com um teor psicológico muito maior ligado ao Bruce Wayne e nem tanto cômico como foi visto nessa versão. A Warner exigiu um corte diferente. E daí foi aos cinemas aquela versão que todo mundo conhece, que é uma versão mais colorida, mais cômica. Mas a versão do Joel Schumacher, ou o Schumacher Cut, era diferente. Ela tinha um começo diferente, com o Duas Caras fugindo do Arkham. Tinha todo um conteúdo psicológico do Bruce Wayne se questionando, inclusive um encontro do Bruce Wayne com a criatura morcego que o transformou na Batcaverna. O Charada era menos cômico e não era tão estriônico como foi vista a interpretação do Jim Carrey. Então esses elementos traziam um filme maior. Ele tinha por volta de 2h40. Só que até então isso era um mito. O público nunca tinha visto indícios da existência desse filme, apesar de que recentemente algumas pessoas ligadas ao meio cinematográfico diziam que já ter visto o filme. E em 2023, um grupo seleto diz ter assistido essa versão, que ela não estava finalizada, faltava trilha sonora e alguns efeitos, mas ela existia. E agora foi confirmado, em 2025, para o 30º aniversário do Batman Forever, a exibição do filme acontecerá agora, em 29 de maio, em Los Angeles, numa sala de cinemas. Isso desperta ainda mais o desejo do telespectador, do fã do Batman, de assistir um dia essa versão. E é bem possível que isso aconteça, ele possa ser finalizado e exibido para o público, como foi a versão do Zack Snyder da Liga da Justiça. Então, na época do filme, o que a Warner queria eram colecionáveis como esse, por exemplo, que eram da Kenner. O filme tinha a função de vender bonecos como esse. Hoje em dia, os colecionáveis existem. Por exemplo, esse colecionável muito bonito da McFarlane Toys do Val Kilmer, do Batman do Val Kilmer. E carros como esse aqui, da Jada, que mostram o Batmóvel, que mudou significativamente do Batmóvel
do Michael Keaton, do Tim Burton, para esse aqui, que você vê, tem as grades, como se fossem costelas, dentro tem um motor como se fosse o organismo de uma criatura viva. Essa mudança, ela existiu essencialmente para que pudessem vender brinquedos, e o estúdio quer isso, ele quer um filme que possa ser comercialmente vendável. E, infelizmente, muitas vezes isso se sobrepõe à versão artística do diretor, dos atores e da produção de uma forma geral. Hoje, isso mudou um pouco. Uma linha de brinquedos, por exemplo, da McFarlane Toys, foi criada essencialmente para a versão do diretor, do Zack Snyder, mostrando que essas versões também são financeiramente vendáveis e muito mais desejadas. Tanto que a versão do Zack Snyder foi muito mais vista do que a versão exibida nos cinemas. Então, esse é o Schumacher Cut, que deve ser lançado agora, em homenagem ao 30º aniversário do filme, e em homenagem ao grande ator Val Kilmer, que infelizmente faleceu faz pouco tempo. Se você é fã do Batman, eu tenho certeza que você espera ansiosamente por esse filme. Bom, fique ligado no Cinefreak para conteúdos como esse, sobre o mundo do entretenimento, do cinema, dos quadrinhos, das séries, dos colecionáveis, dos games, enfim, de tudo aquilo que você gosta. A gente está em todas as redes sociais, procure @CinefreakBR. Lá você vai encontrar todo o conteúdo ligado ao mundo do entretenimento. No nosso site também, www.cinefreak.com.br. No nosso site você encontra entrevistas, matérias, coberturas de evento, enfim, tudo aquilo que você gosta. Fique ligado no Cinefreak e esteja sempre muito bem informado. Até nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!